Olá, eu sou Driele Mokroski, acadêmica do curso de Agronomia na UFPR e integrante do Neflor. Nesta oficina ensinarei a produzir kokedamas, que são um tipo de arranjo floral japonês de uma vertente do bonsai. Kokedama significa bola de musgo. Na confecção do kokedama, vamos começar com a escolha dos materiais. Primeiro, a gente tem o substrato que será utilizado. O substrato pode ser terra de jardim ou aquele substrato comprado em floriculturas. É interessante levar em conta o tipo de planta que você vai utilizar na escolha do substrato. Se for uma suculenta, ela não tolera solos muito argilosos que vão ficar muito encharcados. Então é bom colocar um pouco de areia no substrato para ajudar na aeração. Esse substrato também não pode ter muitas pedras ou entulho, porque vai dificultar no crescimento e desenvolvimento das raízes. Após o substrato, a gente vai escolher a muda da planta para a kokedama. Aqui eu tenho uma mudinha de era. Você vai escolher com base no local em que você vai querer deixar a sua kokedama. Se for uma kokedama que vai ficar em um lugar que pegue mais sol, uma área externa, é interessante pegar plantas que sejam resistentes a essa temperatura, como as suculentas. Se for uma kokedama para decoração no interior, a gente utiliza plantas de sombra ou meia sombra. Exemplo de plantas assim são as orquídeas e algumas folhagens, como as samambaias e as eras, além das jiboias. Depois da muda escolhida, eu tenho o musgo. O musgo pode ser esse verdinho ou pode ser esfagno também. O musgo ele tem a função de proteger a planta, proteger a terra para não deixar ela esfarelar ou secar, além de ele manter mais a umidade, evitar com que a água se perca facilmente. O musgo ele precisa ser hidratado previamente. Então, antes de começar a fazer, você pode deixar o musgo uns 15 minutinhos na água para ele absorver ela. A gente também vai utilizar uma tesoura e fio de nylon. O fio de nylon serve para acabamento final. A gente também pode utilizar fio de sisal ou barbante para dar um acabamento diferenciado. Mas ele não é um item obrigatório, só vai utilizar ele caso queira dar um acabamento final diferente. Então agora vamos começar com a confecção dos kokedamas. Primeiro a gente vai preparar o substrato. Como que prepara ele? Você vai pegar a terra que você vai utilizar, ou o substrato, e vai misturar com água até formar uma massa homogênea e que seja moldável. Essa massa não pode ficar muito líquida, nem muito seca que se esfarele. Esse aqui é um ponto ideal, que você consegue moldar ela bem, mas que ela não fique grudando muito na mão, só suja a mão. E também não esfarele. A gente faz uma esfera de um tamanho proporcional à muda escolhida e que tenha um espaço a mais para ela poder crescer bem. Depois de feita a esfera, eu posso abrir um buraquinho. Eu vou abrir uma covinha. No meio dela, não precisa ser o meio bem certinho, que a gente vai arrumando à medida que for colocando a muda. Eu abro um espaço mais ou menos proporcional ao tamanho da minha mudinha e vou colocar a muda escolhida ali dentro. A muda a gente coloca com o substrato que ela vem da floricultura ou a terra que você pegou do jardim. Eu arrumo minha mudinha aqui e agora vou apertando com delicadeza o substrato em volta dela, de forma que ele fique grudadinho. E também fique em um formato circular. Tem que tomar cuidado para a terra não passar o colo da planta. Sempre o substrato tem que ficar até o colo da planta. Ou seja, até a parte que tinha a terra no vasinho. Aqui a gente vai moldando. Também é importante apertar bem para não ficar espaços com ar entre a raiz da planta e a terra da kokedama.
porque esse espaço vai prejudicar o desenvolvimento dela. Eu posso apertar um pouquinho aqui. E vou dando o formato de círculo. Podem ser em outros formatos também, e pode ser com a base mais achatada. Isso vai depender da sua escolha. Então, aqui a gente vai dando o acabamento nela. Pode ser que agora não fique muito redondinha, mas no momento que a gente colocar o musgo e amarrar com o fio depois, ela vai pegando mais o formato. É bom apertar bem para não ter perigo dela rachar também e soltar a terra com o musgo. Aqui a gente apertou bem. Ó, vai fazendo umas rachaduras assim que é bom ir moldando. Após ter moldado e ficado no formato desejado, a gente vai começar a colocar o musgo. Para colocar o musgo, eu recomendo que lave as mãos antes de começar a mexer nele, porque senão se pegar com a mão com terra, assim ele vai ficar bem sujo e não vai ficar um aspecto tão bonito na coquedama. Agora, com as mãos lavadas, vamos começar a fase de colocar o musgo. Primeiro, a gente pega o musgo escolhido e dá uma apertadinha nele para tirar o excesso de água. Senão vai ficar pingando e vai deixar o trabalho um pouco mais sujo. Dei uma espremida no meu musgo. E agora, uma dica que eu dou é fazer como se fosse uma caminha com ele. Espalha bem o musgo, mas de uma forma uniforme, que não fique muitas falhas e muito espaço aberto entre ele. A gente pode espalhar aqui. Uma caminha do tamanho mais ou menos da coquedama, um pouco maior. Tem umas partinhas do musgo que elas vêm um pouco mais escuras, que são a parte que estavam na onde ele estava fixado. É interessante tentar conseguir deixar ela na parte interna, ela em contato com a terra, porque aí não vai ficar essa parte um pouquinho mais suja para fora da coquedama. Mas se ficar também, não tem problemas. Isso a gente vai arrumando na hora que for terminar, na parte dos detalhes. Arrumei a caminha. Agora eu pego a coquedama, com cuidado, e coloco ela centralizada aqui. Agora eu começo a grudar o musgo, devagarzinho, e vou cobrindo os espaços. Na parte de grudar, é bom ir dando umas apertadinhas, assim como se fosse para colar ele, porque ele solta. Então, é normal que às vezes esteja grudando e ele caia inteiro. É importante a gente cobrir bem todos os espaços que tem terra. Não pode deixar nada de terra para fora. Vai cobrindo e apertando. E também nessa fase já pode ir moldando ele caso a bola inicial não tenha ficado perfeita. Apertando bem. Tampando bem os buraquinhos que ficam. Também tem que tomar cuidado para tampar na parte perto do colo da planta. Por mais que a gente tenha tapado todos os buracos, é normal que a hora que for colocar o fio de nylon, caia musgo, porque às vezes ele não tá bem aderido à superfície da coquedama.
Mas aí, no momento que colocar o fio, a gente consegue ir tapando os buraquinhos com ele, ou passando um pouquinho por dentro do fio. Agora, eu vou começar a passar o fio de nylon. O fio é quem vai segurar todo esse musgo e também dar uma sustentação maior para a coquedama, para ela não desmanchar. Esse fio que eu vou usar é o fio de pesca convencional. Caso tenha um outro fio mais grosso, mas é ideal um fio transparente, que prenda bem. Vem aqui, agora eu vou começar a passar o fio de nylon. Então, eu vou começar passando aqui no meio. É importante a gente passar o fio em todos os sentidos da coquedama, cruzado, reto, pra segurar o musgo, principalmente nas partes que você vê que ele tá caindo, como aqui, ó. Então, a gente passa bastante pra ele segurar aqui. Eu já passei em todos os sentidos da minha coquedama, já prendi bem ela. Agora, a gente vai dar um nó na ponta, que a nossa ponta tá aqui. Um nó bem apertado, fio. E vamos dar um nozinho aqui pra prender. A gente vai dar um nozinho. Pode dar 3, 4, 5 nós. O importante é que tenha certeza que o fio não vai soltar. Então, aqui eu já dei e vou cortar os fios. E está pronta a coquedama. Ela fica assim. Claro que o aspecto vai depender se você colocar mais musgo, menos musgo. Às vezes fica um pedacinho sem cobrir, que a gente não vê. Mas tudo isso com mais calma você vai vendo e cobrindo certinho. Ou que é um formato mais redondo, um formato que ela fique com a base mais reta. Pra finalizar a coquedama, se você quiser dar um aspecto melhor pra ela, quiser fazer alguma coisa diferente, pode utilizar o barbante, como foi utilizado nessas coquedamas aqui. Como, por exemplo, nessa aqui. E passar ele de várias formas. Na internet, a gente consegue achar muito jeito diferente, muitos estilos para passar esse barbante. Também pode utilizar barbante colorido ou algum outro fio de sisal. Mas se quiser uma coisa mais rústica, tá pronta a coquedama aqui. Agora vamos ver a parte de irrigação. Para irrigar a coquedama, a gente vai deixar ela em imersão na água a cada 5 ou 10 dias. Esse período vai depender da planta que você está utilizando. Se for uma folhagem, é ideal a cada 5 dias você colocar ela na água. Se for uma suculenta ou uma planta que não tenha tanta necessidade hídrica, a cada 10 dias já é o suficiente. Aí, para colocar na água, você coloca a água em um balde, em um pote e mergulha a dama, mas que a água não chegue muito até a base dela. E deixa ela mergulhada ali por uns 30 minutos mais ou menos. Depois é só retirar ela e colocar ela no local que ela vai ficar. Mas depois dos dias, da hora que você molhou ela, que você fez a irrigação, é recomendado colocar um prato embaixo ou algum outro potinho, porque ela vai perder muita água também, ela vai estar cheia de água. Então, se você colocar ela suspensa já, vai começar a escorrer muita água. Parte de adubação. A adubação, a gente faz ela na água de irrigação. Você compra o adubo granulado ou líquido, o adubo que você for utilizar, e vai dissolver ele na água de irrigação, normalmente. Essa adubação é feita a cada mais ou menos 6 meses. E você vai deixar a planta lá mergulhada normal, como se estivesse fazendo uma irrigação cotidiana dela. Já a parte de manutenção. Para fazer a manutenção, a gente vai fazer quando sentir que está começando a ficar meio sem musgo, que o musgo às vezes caiu, ou que você está vendo que, sei lá, está saindo alguma raiz para fora. Para fazer a manutenção, a gente vai retirar esse musgo e vai ver como que tá a raiz. Você pode fazer uma poda da raiz, ou se quiser que a coquedama fique maior e que a sua planta cresça um pouco mais,
pode colocar mais terra em volta dela, pode ir colocando mais substrato na coquedama. Aí depois pode colocar o mesmo musgo ou trocar de musgo. É importante lembrar que a planta vai crescer de acordo com o espaço que está deixando para ela. Então, se não querer que ela cresça muito, você deixa uma coquedama um pouquinho menor. Mas se querer que ela fique um pouquinho maior, pode deixar mais substrato para ela se desenvolver. A oficina é esta. Esta é a coquedama pronta. Em caso de dúvidas quanto ao preparo, estarei disponibilizando o meu e-mail no final da apresentação. Obrigada a todas pela atenção e boa quarentena!